Eu gostaria de compartilhar com vocês um áudio que eu recebi ontem pelo WhatsApp, mas que talvez esteja circulando já há bastante tempo, não sei, né? Existem áudios que circulam durante meses, às vezes até anos pelo WhatsApp, mas ontem eu tomei conhecimento dele. Não sei quem é a pessoa que está falando, né? Provavelmente seja um pastor, provavelmente esse áudio foi gravado durante um culto, provavelmente seja o trecho de uma pregação, não sei. Se você souber, por favor, deixe um comentário a respeito disso. Mas eu estou gravando esse vídeo aqui para divulgar esse áudio pelo YouTube, porque eu considero que seja muito importante. E muito importante porque ontem, quando eu ouvi esse áudio, eu quis ouvi-lo mais uma vez, junto com outros irmãos que estavam participando de uma reunião que nós iríamos começar naquele momento. Então, enquanto chegavam os irmãos, né, para a reunião, uma reunião no lar, eu coloquei esse áudio para que nós ouvíssemos, e quando nós terminamos de ouvir, começamos a reunião, oramos, louvamos, e após o início da reunião chegou uma visitante, uma senhora visitando. Esta senhora, ela já percorreu várias igrejas evangélicas, né, não está firmada em nenhuma, mas sem que soubesse de nada do áudio. Ela contou vários fatos que ilustram o que esse áudio revela, né? A situação em que a igreja evangélica se encontra. Ela contou coisas que me deixaram boquiaberto, assim como meus outros irmãos também ficaram apavorados com coisas que ela contou, como por exemplo um pastor, né, que se diz pastor pelo menos, mas que está pregando, que está pastoreando numa igreja, que entrou em contato com ela de madrugada pedindo que ela tirasse uma foto dela nua, por exemplo. Outro pastor de uma outra igreja a agarrou, lhe deu um beijo e ainda fez uma coisa muito pior. E são pastores, né? E nesse áudio é dito que o maligno, de um tempo para cá, ele tem investido mais fortemente nesse mundo para oprimir as pessoas, e principalmente os cristãos, e há muitos cristãos que estão sendo oprimidos pelos demônios e que estão caindo em tentação e que estão se contaminando com o pecado. E alguns, eu espero que sejam alguns, eu espero que não sejam muitos, estão pregando nessa situação, estão no ministério, fazendo parte do ministério de uma igreja. E é algo muito sério, irmãos, algo muito sério. Eu vou dizer para vocês que de alguns anos para cá, coisa de 2, 3 anos para cá, eu tenho sentido que a batalha espiritual se intensificou. Eu tenho sentido uma atmosfera mundial, eu poderia dizer, ou pelo menos local, onde eu pastoreio, né, eu pastoreio no município de São Gonçalo, e eu sinto uma atmosfera mais pesada, uma dificuldade maior para orar, uma dificuldade maior para ler a Bíblia, uma dificuldade maior para realizar os cultos. Irmãos, nós estamos de fato vivendo dias tenebrosos, e nós precisamos de maior vigilância e de maior oração. Precisamos buscar a Deus com mais seriedade, com mais vontade, e eu quero aqui incentivar você a ouvir esse áudio com muita atenção, porque eu tenho certeza que Deus levou esta senhora ontem lá na reunião, para participar da reunião conosco, para confirmar que aquele áudio que nós havíamos acabado de ouvir retrata a realidade do que estamos vivendo hoje. Queridos, é gravíssimo, é gravíssimo. O meio evangélico está muito contaminado, muito contaminado. Eu sei que, graças a Deus, ainda existem igrejas fiéis, que tem levado a palavra de Deus a sério, mas me parece que está cada vez mais difícil encontrar igrejas assim. Mas eu gostaria que você perseverasse. Não deixe a sua congregação, não saia da sua igreja, dobre o seu joelho, ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor. Vamos cobrir uns aos outros de oração, vamos nos ajudar nisso, vamos um ao outro cobrir de oração para a glória de Deus. Precisamos orar mais, precisamos jejuar até, porque vivemos dias muito perigosos. São os dias mais perigosos da igreja cristã sobre a terra, e por isso o Senhor nos deixou tantos alertas a respeito desse tempo. Eu gostaria muito que você ouvisse esse áudio agora com atenção e que você considerasse que, se eu estou gravando aqui um vídeo para que esse áudio vá para o YouTube, é porque de fato Deus falou ao meu coração fortemente, confirmando que este é um alerta da parte do Senhor. Vamos atentar para esse alerta e vamos despertar, porque perto está o Senhor. Que Deus te abençoe. Uma irmã, uma serva do Senhor,
de 83 anos de idade, criada no Evangelho, que ela tem estudado muito sobre isso também, tá? Ela sentou em sua cama, agora, recente, e começou a orar sentada, porque não gostava mais de ajoelhar, sobre o povo, sobre as igrejas, para que elas se despertem acerca disso, que as igrejas estão dormindo, ninguém fala sobre isso, não fala, tá? O Senhor atirou dali, ela teve um arrebatamento de sentidos, onde o corpo permaneceu, teve um arrebatamento de sentidos, e ela foi levada, né, até as nuvens. E quando ela olhou para baixo, ela viu miríades e miríades e miríades de demônios terríveis, a qual ela lutava para não ver esses demônios. Porém, quanto mais ela lutava, mais ela via. E ela foi levada a um estágio acima. Ela viu uma porta aberta nas nuvens. E ela entrou por esta porta. Quando entrou por esta porta, um batalhão inumerável de anjos do lado esquerdo, um batalhão de anjos do lado direito, e vindo lá embaixo, um ser, sentado num cavalo branco, com a coroa de ouro, escrita em sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ela subiu um estágio acima, e ela viu anjos correndo de um lado para o outro, arrumando muitas mesas, e ela querendo entender a suma das coisas, ela viu que uma mão foi colocada no ombro dela, e essa mão foi colocada no ombro dela, e quando ela olhou, era o Senhor Jesus. A fisionomia não aparecia, resplandecia, mas ele estava com as vestes escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e com a marca em suas mãos, falando: não temas, filha, porque o que tu vês é da minha parte. Ela: Senhor, o que são esses anjos correndo de um lado para o outro? Ele falou: eles estão esperando, estão preparando já, com velocidade, as bodas do Cordeiro, pois a ordem de meu Pai para as bodas já foi dada. E ela fala: Senhor, e a quanto aqueles demônios que eu vi na terra? Ele falou: minha serva, na minha palavra está escrito, que nos últimos dias sairiam demônios terríveis, que nunca antes tinha sido solto. E esses demônios já estão soltos, por isso a terra está do jeito que está. Ela fala: Senhor, e agora? Aquele exército de demônios, aqueles demônios estão lá para destruir os meus, para tirá-los da minha presença, para atormentá-los, para envolvê-los, para dispersá-los acerca do momento que está acontecendo. Ela: Senhor, mas o que será do teu povo? Esses demônios são terríveis. O Senhor levou ela a um estágio acima e mostrou um exército inumerável e incontável. Ela falou: este aqui é o meu exército, porém, este exército só vai livrar os meus. Ela: Senhor, mas aqueles não são teus. E todos não são teus. Ela falou: todos não são teus. Ele falou assim: eu quero te mostrar uma coisa. E colocou ela numa sala sozinha, uma sala toda branca, com um espelho ao redor dela toda. E a roupa dela foi se transformando de roupa comum para uma veste branca, mostrando a vida dela espiritual. E ela olhava as vestes brancas e por um momento ela se ficava feliz, mas depois ela ia entristecendo, porque ela via que na veste dela tinha algumas manchinhas, pequenas, mas tinha. E como tinha espelho em todo, ela via onde tinha as manchas. E ela começava a chorar em pânico, porque as vestes estavam sujas, pecado. E ele entrou na sala e falou: está vendo, minha filha? Mesmo você que nasceu no Evangelho, mesmo você que está com seus joelhos calejados de orar, ainda há coisa em você que não me agrada. É necessário que haja uma purificação. Mas tenho algo ainda mais forte para te mostrar. E ele pegou ela pelas mãos e levou na igreja dela num dia de culto bem cheio. E colocou ela, ele falou assim: todos os cultos eu observo, e eu estou aqui mostrando para você, olha a roupa das pessoas, e aqueles roupões brancos, tudo sujo, encardidos, alguns rotos, alguns manchados, e ela não pôde ver na igreja dela nenhuma veste branca, e a veste mais suja era da liderança, e ela entrava em pânico e começava a chorar, e eles levantavam a mão para adorar o Senhor, e as mãos sangravam, e ela se alegrava e falava: Senhor, aquele sangue é o Senhor purificando eles. Não, minha filha, não. Carne sangrando fala de pecado fresco. Eles estão me adorando com a vida deles em pecado. Essa adoração não chega no meu trono de graça. E eu quero te mostrar algo. Ele colocou do lado das pessoas ela, e tocou, Fernanda, assim no ombro dela, depois tocou na cabeça dela, e ao tocar na cabeça dela, o Senhor fez com que o pensamento daquelas pessoas saísse de forma alta, a qual ela ouviu os pensamentos daquela pessoa, e a pessoa adorando, cantando ali, né? E umas pensavam no namorado,
Outras pensavam no noivo. A outras, meu Deus, o culto tem que acabar logo, eu tenho que responder os meus e-mails. O meu carro, a minha casa. O Senhor mostrava que o pensamento das pessoas dentro da igreja estava voltado para suas vidas seculares. E ela falou, está vendo, minha serva? Eles estão dentro da igreja, as mãos estão levantadas, mas o coração deles está no mundo. Eles não compreenderam ainda que o momento de me adorar é o momento de me adorar, que tem que me adorar em espírito e em verdade, de todo o coração. Por isso a adoração desta igreja não chega diante de mim. Eles não estão preocupados com o reino, com a minha vinda, nem com o meu retorno. E pegou ela e foi levando em muitas igrejas, e falou, essa aqui eu nunca estive nela, essa aqui eu não mandei abrir, essa aqui quem está por trás é Satanás. Ele foi mostrando a maioria das igrejas. Ela falou, Senhor, quem é que vai se salvar? Ele, aqueles que branquear suas vestes do meu sangue. E o Senhor ia levando, ele dava uma visão panorâmica e mostrava para ela todas as igrejas. E o Senhor chorava aos prantos. E ela se impactava em ver Jesus chorando aos prantos. Falava, Senhor, mas tu está mais em pranto do que eu. Ele falou, minha filha, porque o pior disso tudo é que todos eles acham que estão salvos. Mas Senhor, qual é o propósito desta visão que tu estás dando a mim? Ele falou, escuta. E aumentando um barulho. Que barulho é esse, minha serva? Ela é de um relógio, Senhor. É o relógio. Tchum. Ele fala, e agora, minha serva? Parou, Senhor. Vai lá e diz para a minha terra que acabou o tempo. Justamente coincidindo com o governo do anticristo. Ou seja, acabou o tempo.